O homem sem Deus não tem esperança. Tessalônica era a capital da Macedônia. Hoje ela ficaria ali na Grécia. Então é uma influência cultural grega fortíssima. Hoje eu estava estudando um pouco sobre a visão dos gregos quanto à imortalidade, à morte, e a imortalidade, a ressurreição, a vida após morte. Os gregos eram extremamente pessimistas quanto a isso. Eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela ia direto para o Hades, que era o deus da morte. Os gregos antigos, no velório, colocavam uma moeda na boca do defunto, para que ele pagasse ao caravaneiro, né, o barqueiro que levaria a alma dele para o Hades. No Hades só tem 2 lugares. A porção mais alta é melhorzinho um pouquinho. E a porção baixa, realmente, aí o negócio é feio. Eu fico imaginando, o Hades já é ruim, né? A porção baixa, então o negócio fica feio. Os gregos não acreditavam que alguém poderia sair do Hades para voltar à vida. Alguns deuses apenas poderiam fazer isso, alguns semideuses, e o Percy Jackson, na série, ele consegue sair do Hades. Mas fato é que eles acreditavam realmente que, olha, morreu, acabou. Fausto, se eu não me engano, foi um dramaturgo inglês que escreveu uma literatura em que ele fala uma frase de que na porta do inferno tem uma placa ou alguém dizendo assim: deixem do lado de fora toda a vossa esperança. Não tem como, amados. Eu vou repetir para você, para ficar bem claro aí. O homem sem Deus não tem esperança. Por isso que Paulo, chegando ao final da sua carta, ele vai explicar. Quem veio na quinta-feira passada, a pergunta era: e quem morreu? E quem morrer antes da vinda de Jesus vai perder a salvação? Parece uma pergunta assim, meio sem pé, sem cabeça, mas isso fazia a cabeça do pessoal lá, né, nesse tempo. Onde, inclusive, muitos mártires, né, se você for lá em Atos capítulo 17, você vai ver como os cristãos em Tessalônica sofreram. Eles foram até acusados de que estavam seguindo um outro rei chamado Jesus. E isso, sendo denunciado às autoridades romanas, você sabe a confusão que deu, e Paulo precisou sair fugido daquela cidade. E aí Paulo diz: não. Aqueles que estão mortos estão desfrutando do gozo do Senhor. E quando o Senhor vier nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, não precederemos a estes. Olhe para mim. Eu sigo o entendimento, amados, e sem nenhuma arrogância, é o pensamento de Paulo, de que o arrebatamento e a vinda de Jesus é o mesmo evento. Tá ok? Me ame se você pensa diferente. Tem gente que pensa em 2, 3 voltas, né? Por exemplo, tem gente que pensa que Jesus vai voltar primeiro com os santos e depois vai voltar para os santos. Esses esquemas escatológicos são muito complexos. Eu quero lhes trazer consolo e esperança. O arrebatamento e a vinda de Jesus é o mesmo evento. E os que morreram em Cristo vão descer junto com Jesus, diz o texto, versículo 15,
capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Para sempre com o Senhor. Então, sem querer transformar essa minha introdução numa aula, ou num resumo de aula, mas eu só preciso jogar um pouquinho de luz aí e algo mais sistemático. E aí eu vou pegar informações com Millard Erickson, que é um dos meus teólogos de referência, que é inclusive a literatura dele que eu uso em minhas aulas de teologia sistemática. Ele vai dizer de maneira muito calma e clara, um pastor batista americano, uma linha moderada como a nossa, tranquila. Ele diz assim: a história não seguirá simplesmente seu curso, mas sob a direção de Deus vai chegar uma consumação. Os propósitos de Deus serão alcançados. Não vai deixar ninguém para trás. Tá? Deixados para trás não vai funcionar nesse sentido literal, não. Só vai ficar para trás que não é dele, Aninha. O Senhor vai cumprir os seus propósitos. Nós, como crentes, devemos estar vigilantes e trabalhar na expectativa de um retorno certo do Senhor. Aí eu sei que tem discussões acerca disso. O Senhor vai voltar a qualquer momento ou vai ser precedida a sua vinda com sinais? Tanto uma coisa quanto outra. O difícil vai ser a gente perceber, olhe para mim, quais os sinais que já se cumpriram, quais ainda estão se cumprindo e quais vão se cumprir. Aí é difícil a gente discernir isso. Por exemplo, guerras e rumores de guerras. E aí? É só você ver os noticiários. Drones russos sobrevoaram a Polônia. A Polônia vai e aciona a OTAN. Hoje a Alemanha já mandou algo do seu armamento para a fronteira da Polônia com a Rússia. Enfim, guerras sempre estiveram em evidência neste mundo, amados. Mortandades terríveis, amados. Em Pernambuco, semana passada, uma adolescente foi morta no banheiro da escola ao ser espancada por 6 dos seus colegas. Se eu não me engano, eram 2 rapazes, 2 meninos e 4 meninas. Teve traumatismo craniano, ela saiu ainda desacordada, saiu andando da escola, mas tendo dor de cabeça, chega em casa um colapso cerebral. Aí a investigação está sendo por que aconteceu tal tragédia. Porque um menino queria ficar com ela e ela não quis. E eu não vou ficar dizendo notícia de jornal, que vai deprimir a gente. Mas, de todo modo, nós temos que pensar claramente de que temos que estar vigilantes. Eu creio que Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu creio. Qualquer momento. Eu não sou daqueles que ficam contando no relógio se já chegou a meia-noite, não. Eu não sou daqueles que acreditam, com todo respeito a quem pensa assim, que Israel é o relógio de Deus. Não, eu acredito, pode ser qualquer momento. Eu tenho que estar preparado a qualquer momento, Alina. Pode ser hoje, no dia do aniversário do Levi. E é preciso que a gente esteja preparado. Uma outra coisa que eu falei também, mas eu estou seguindo esse entendimento sistematizado pelo Erickson, é de que o nosso corpo vai ser transformado em algo muito melhor. Põe muito melhor nisso.
Você que já está com esse corpo meio complicado, cansado, abatido, sua pele meio ressecada, esticada. As imperfeições que hoje conhecemos desaparecerão, Fabiano. Nós vamos receber um novo corpo eterno, não sofrerá dor, enfermidades, nem morte. Nós vamos para o céu com esse corpo incorruptível. Jesus está no céu com o corpo que ele tinha aqui na terra. Tá? Então nós vamos ser glorificados nesse corpo, só que ele vai ser transformado, versão 3.0, Deus na causa. Chegará um tempo, amados, que a justiça será feita. O mal será punido e a fé e a fidelidade serão premiadas. Então essa história de que, pastor, fulano de tal ficou impune, não vai ficar impune. Ninguém ficará impune. Ninguém. A pena para o nosso pecado não prescreve. Vou repetir. A pena para o nosso pecado, preste atenção, não prescreve. Não prescreve. Ela pode ser perdoada. Vem Jesus e paga a nossa dívida. Mas a salvação é pela graça, mas não é de graça. Tá? Por aí vai. Então, tendo em vista a certeza dessa segunda vinda e a irreversibilidade do julgamento que sucederá, é imperativo que vivamos então de acordo com a vontade de Deus. Vamos ao texto? Abra sua Bíblia e fique atento aí e atenta. Irmãos, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. No que se refere aos tempos e às épocas, só um detalhe bíblico aqui. Tempos, no grego é cronos. Épocas é kairos. Então, interessante, né? No que diz respeito ao cronos e ao kairos, tempo relógio e o tempo de Deus, o tempo oportunidade, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, e aí evoca todas as citações dos profetas, né? De alguns dos profetas, vem como ladrão à noite. Jesus já havia dito isso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Gente, esse dia não pode surpreender quem é crente. Quantos aqui estão na luz? Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Isso pode ser entendido literal aqui por alguns que estão pensando em dormir na mensagem. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, esse contraste que Paulo faz é lindo, né? Noite e dia, trevas, luz. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Não pode ser bêbado, né? A gente tem que ser sóbrio. Porque os que se embriagam de noite. Nós somos do dia. Revestindo-nos da couraça da fé. A couraça protege o quê? O coração. E do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete protege a mente. Mente e coração. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Aninha, dá um clique aí, minha filha, por favor. Jesus, em sua vinda, surpreenderá os que não estão preparados para esse encontro glorioso.
Só vai pegar de surpresa, amados, quem está dormindo. Quem está dormindo. Quem não está atento a esse chamado. Esta vinda de Jesus, ponto 1, será uma vinda mais que repentina. Por isso que eu creio que Jesus está vindo a qualquer momento. E segundo ponto, é uma vinda que exige vigilância. Exige vigilância. Eu gosto de pensar, amados, dando um clique aí, Aninha, no primeiro ponto, sobre essa questão da vinda mais que repentina. Paulo diz assim: irmãos, no que se refere a tempos, não fica fazendo mapinha cronológico, mapa mental, não fica fazendo esquema. Hoje nós temos, amados, tem alguns teólogos ou aprendizes de teólogos ou pseudo-teólogos ou enfim, não nem sei designar, que consegue fazer uns esquemas incríveis. Mas Paulo está dizendo, quanto aos tempos e as estações e as épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque eu já falei com vocês que a vinda do Senhor será repentina, será uma vinda digna de uma autoridade real. A palavrinha no grego, amados, que vai aparecer 4 vezes em 1 Tessalonicenses, é parousia, que é vinda. 1 Tessalonicenses 2,19, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? 1 Tessalonicenses 3,13, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 4,15, e pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. E 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra parousia no grego, vinda, significa presença, chegada. Era o termo usado para comitiva real, quando chegava numa cidade com todas aquelas pompas e protocolos característicos. Gente, a vinda de Jesus será um evento glorioso, incrível, todo olho verá. Não vai ter alguém neste planeta Terra que não ficará tomado de espanto, de assombro mesmo, diante da vinda do Senhor. Por isso que não temos que nos preocupar com os cronos, com o cronos, que é tempo cronológico. Também não temos que nos preocupar com o kairos, que são as épocas, os momentos oportunos. Certa feita, em Mateus 24:3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam dele e perguntam: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E olhe para mim, o próprio Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Miguel não sabe, Gabriel não sabe, imagina um outro anjo, também não sabe, Jesus não sabe. Eu fico imaginando, gente, com todo respeito, Senhor, e reverência, se fosse possível entrevistar a Jesus. Jesus, quando o Senhor virá? Ele vai falar: I don't know, eu não sei. Eu não sei. Pula a pergunta. Passa. Somente o Pai, Cláudio, sabe. A agenda de Deus, amado, está fechada. Ele sabe o dia. Nós não. Marcos capítulo 13,
Jesus diz: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu tenho para mim que Jesus estava falando da destruição de Jerusalém no ano 70, porque Jesus logo emenda: mas a respeito daquele dia ou hora, repito, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É interessante que quando Jesus foi assunto aos céus, e quem gosta de fazer aquelas conexões do Monte das Oliveiras, tá ok? Zacarias vai dizer que Jesus vai voltar também no Monte das Oliveiras. Aí o pessoal que gosta dessas profecias dá até glória e pulinho. Jesus sendo assunto aos céus e os discípulos entristecidos, mas perguntaram, né? Vem cá, quando que tudo isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai voltar? Ele disse: olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Nós precisamos, amados e amadas, entender de maneira muito clara de que a pergunta dos discípulos: será que esse tempo que Deus vai restaurar o reino a Israel, não cabe a gente? Nós não sabemos, amados, como será. O que nós sabemos é que o dia do Senhor será um evento realmente incrível. Joel é o profeta do Antigo Testamento que mais fala sobre o dia do Senhor. Ele fala 4 vezes. Há 24 vezes na Bíblia a expressão dia no Senhor, do Senhor. 19 vezes no Antigo Testamento e 5 vezes no Novo Testamento. Fato é que o dia do Senhor representa então essa decisão, esse dia do grande encontro. Eu só quero ler um, porque Joel vai falar. Joel 1,15, 2,1, 2,11, 3,14. Só vou ler 3,14. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ah, amados, o texto vai dizer que Jesus, versículo 2, vai vir, olhe para mim, como ladrão à noite. Nenhum ladrão manda uma mensagem de zap dizendo: se prepara, é hoje. Não é? A ideia é do inesperado mesmo. É do inesperado. É quando a gente não estiver contando. Por isso que você acha que, que a vinda de Jesus, o dia do Senhor, para usar essa expressão forte, vai acontecer num contexto de guerra, de destruição, de morte, de assombro? Não. Mais tarde, no versículo seguinte, 3, Paulo vai dizer: quando os homens estiverem falando de paz e segurança. Jesus disse, Mateus 24, 43, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 2 Pedro 3,10, porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Quando será? Ninguém sabe, somente o Pai. Eles vão falar de paz, eles vão falar de segurança. Isso me faz lembrar, Diego, aquilo que Jesus disse em Mateus 24. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Repentinamente, versículo 3, como as dores da mulher que está grávida, a luz, perto de dar à luz, será inesperado, repentino. Jesus manda dizer para você,
Lucas 21, 34 e 35. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face de toda a terra. O autor aos Hebreus também tem um outro recado para nós, Hebreus 12, 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. A gente precisa, amados, independente da sua idade, pastor, falta muito, não sei. Nós precisamos estar o tempo todo ligados, preparados. É fato isso, amados. Paulo está dizendo aqui para mim e para você o seguinte: a nossa tarefa não é se preocupar com minúcias de datas, mas devemos estar preparados. Vigilância e trabalho, não especulação. É o que a Bíblia nos ensina. O hino que o irmão João Batista escolheu para que cantássemos, reforce isso daí. É trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Citando Jesus no Evangelho de João, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O tempo é agora, amados. O tempo é agora. O segundo ponto, Aninha, é uma vinda que exige vigilância. Aí tem a questão da luz, do dia, da noite, das trevas. Essa mudança que precisa ter acontecido na minha e na sua vida. Paulo vai dizer aos Colossenses: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aquilo que 1 Pedro 2,9 vai dizer: Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O contraste, luz e trevas, conhecimento e ignorância, dormir e ficar acordado, expectativa e surpresa, sóbrio e bêbado, sobriedade e embriaguez, e salvação e julgamento. Destinados não para a ira, mas somos destinados para a vida, para a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo evoca aqui, amados, a ideia de que esses contrastes têm a ver com urgência. Preste atenção no texto. Vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia nos apanhe de surpresa. Vocês não estão em trevas porque vocês são da luz. Há uma diferença entre estar e ser. Vocês não estão em trevas porque vocês são da luz. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Então, queridão, queridona, nós não dormimos como os demais. E a ideia de dormir aqui, olhe para mim, não é dormir no sentido de morrer, não é dormir no sentido de descansar, é dormir no sentido de se relaxar demais, se descuidar. Em Mateus, Jesus compartilhou uma parábola que mostra isso. Está lá no capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Você conhece a história? As prudentes e as loucas, 5 prudentes, imprudentes, 5 prudentes. Chegou uma hora, as imprudentes, ao pegar as lamparinas, não levaram óleo consigo. As prudentes levaram óleo nas vasilhas, o noivo demorando, todas dormiram. É interessante que todas dormiram, até as prudentes. Porque, amados, o cansaço chega. Até para quem é salvo, às vezes o negócio fica feio. Até para quem é salvo, às vezes a gente passa uns perrengues na vida. Mas quando à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, as virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas, as imprudentes pediram um pouquinho de óleo e as prudentes tiveram que responder, vai faltar para nós. Tanto para nós,
quanto para vocês. Ao sair elas para comprar mais óleo, chegou o noivo, as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E o versículo 10 termina do capítulo 25 de Mateus com uma frase que para mim evoca o dilúvio, lá em Arca de Noé. E fechou-se a porta. E assim como em Gênesis diz que os homens batiam na porta e a ordem era, não tem como, a porta foi fechada do lado de fora. Fechou-se a porta. É a mesma ideia. Se a porta tivesse fechada, olhe para mim, do lado de dentro, nós abriríamos para um filho, sim ou não? Nós abriríamos para um amigo, nós abriríamos para alguém que, poxa Senhor, mas ele chegou atrasado, mas ele chegou na prorrogação. Não tem prorrogação, mas é tempo regulamentar. O relógio apitou, Iago, acabou a partida. Não tem como. A porta está fechada. E aí, o texto vai terminar com uma frase que eu tenho que ler na íntegra. Portanto, vigiem. Mas antes, o versículo 12. As imprudentes batendo na porta, e o noivo respondeu: em verdade lhes digo, não as conheço. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Por isso nós precisamos guardar, amados e amadas. Versículo 9 evoca que nós, porém, que somos 8, nós somos do dia, sejamos sóbrios, revestido o quê? Da couraça da fé e do amor. Coloca o amor e a fé para proteger seu coração. E aí eu me lembro do hino: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados. É fé e amor. De tudo que a gente precisa guardar, amados, vamos guardar isso daí. A gente não pode perder. Para o coração, fé e amor. É o remédio de Deus, amados. Esse eu posso receitar livremente. E Isaías vai estar dizendo: aquele que tem sede, venha beber. Aquele que tem fome, venha beber, comer vinho sem preço. Porque já está tudo pago. Ele sabe, e você sabe muito bem disso. E capacete com a esperança da salvação. Como é que você guarda a sua mente? Com a certeza da salvação. Esperança aqui é certeza. Esperança bíblica, coloca uma coisa na sua cabeça, eu já expliquei isso para vocês. No grego, a palavra esperança não é algo que eu tenho a possibilidade de ter. Esperança no grego é: eu tenho algo tão certo lá na frente que eu já vou desfrutar dele desde agora. Esperança no pensamento bíblico, olhe para mim, não é algo que está distante, além de você. É algo que você já vive aqui e agora. E aí você vê como que são as três virtudes, né? O couraça da fé e do amor. E o capacete da esperança. Amor, fé, amor e esperança. E aí você vai lá em 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, 13, e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Por que o maior é o amor? Porque foi por amor que Deus em Cristo Jesus nos destinou, não para a ira, mas para alcançar a salvação. Ele morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos. É aquilo que eu disse, mesmo que você durma, como as virgens prudentes que dormiram, mas você está com óleo garantido, tem o Espírito Santo, você vai viver em união com Ele. Por isso, se nos consolemos, nos edifiquemos
com esta palavra. Dando 2 cliques, minha queridona, o que a gente leva para casa nesta noite é isso. A expressão que melhor resume nossa postura neste tempo que vivemos, não é aquela expectativa dos discípulos em Atos 1, quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou a pergunta dos discípulos para Jesus, registrada pelos evangelhos, quando será o tempo da sua vinda? Mas a expressão que resume a nossa postura não é quando ele vem, mas é breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Ah, queridão e queridona, se eu pudesse gravar aí no seu coração para que você ouvisse isso todos os dias. A gente não vai ser pego de surpresa, amados, os filhos da luz. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos azeite nas nossas lâmpadas. Nós estamos esperando o nosso noivo, amados. Nós vamos sair como igreja ao seu encontro. Os salvos amam a segunda vinda, esperam a segunda vinda, oram pela segunda vinda e apressam a segunda vinda por meio de um serviço consagrado. Esse é o nosso alvo, amados. Esse é o nosso alvo. Eu terminei terça-feira a minha aula sobre o Espírito Santo. Meus alunos de teologia lá do Sergipe, citando Apocalipse 22, 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Por fim, queridão e queridona, não podemos assistir, não clique aí, Aninha, não podemos assistir os noticiários como os ímpios. Nós temos de ter discernimento, amados. Na agenda de Deus o fim se aproxima. Nós temos de vigiar. A agenda de Deus, amados, está em aberto. Mas eu não tenho dúvidas de que o tempo é de vigilância. Mateus 24, versículos 32 a 35 diz: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. André Bernardo, mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Não faça como aquele camarada no trânsito que viu uma placa dizendo é proibido o retorno. Aí ele foi, fez o retorno. O guarda parou. Ainda foi cortês com ele. Disse assim: o senhor não viu a placa proibido o retorno? Ele disse: sim, eu vi a placa. Eu não vi o senhor. Nós estamos, amados, nesta noite, diante de uma placa. E essa desculpa de que você não está vendo, não vai colar. E o Senhor está dizendo: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Nós assistimos os telejornais, Aninha, coloque essa última tela, por favor. Mas Jesus, em sua vinda, surpreenderá os que não estão preparados. Eles serão pegos de surpresa, mas nós não. Você que está em casa, Jesus está voltando. E o tempo é esse de você se consertar com Ele, resolver algumas questões que impedem que você esteja aqui. É tanto texto que brota da cabeça da gente, né? Em 1 Coríntios há um texto, no capítulo 7, que eu julgo ser tão importante, enquanto a igreja está orando. Diz assim: no mais, a partir do versículo 17, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, judeu? Não desfaça a circuncisão, mantenha-se judeu. Foi alguém chamado estando incircunciso, não judeu? Não se faça circuncidar, não precisa se transformar judeu. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Preste atenção, você foi chamado, enquanto você ora, sendo escravo, não se preocupe, mas se ainda puder tornar-se livre, aproveite a oportunidade, porque quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Versículo 29. Digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não nada possuíssem, os que se utilizam deste mundo como se nada fizesse uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Tudo passa, amados. E a palavra do Senhor permanece. Esta palavra foi comunicada a você hoje com autoridade, para você estar atento a isso. Atento, mais do que nunca, a esse recado de Deus. Pode ser a última vez que você vai estar ouvindo isso. Ou Deus pode estar lhe dando outras oportunidades. Mas faça desse momento um momento único para a sua vida. No nome de Jesus. Amém.